Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 21 de março de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Começou a valer hoje o programa Crédito do Trabalhador. No assunto de hoje, a gente tira todas as suas dúvidas sobre essa nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, com juros mais atraentes que o empréstimo pessoal. Lucília Araújo tem mais detalhes sobre o programa. O programa Crédito do Trabalhador, linha de empréstimo consignado voltada a empregados da iniciativa privada, já está disponível. O programa inclui trabalhadores domésticos, rurais e empregados de microempreendedor individual, que antes não tinham acesso ao consignado privado. O governo federal estima que 19 milhões de trabalhadores possam aderir ao programa, que deve movimentar até 120 bilhões de reais em empréstimos. Ainda segundo o governo, a iniciativa busca reduzir o superendividamento ao permitir migração de dívidas com juros elevados para condições mais vantajosas. O crédito pode ser solicitado pelo app da Carteira de Trabalho Digital, onde o trabalhador autoriza bancos habilitados a acessarem seus dados e a receber propostas em até 24 horas. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento e respeitam a margem de 35% do salário do trabalhador. A partir de 25 de abril, também vai ser possível contratar pelos canais eletrônicos dos bancos. Quem já possui consignado pode migrar para o novo modelo e há a opção de portabilidade para bancos com taxas melhores a partir de junho de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E já tem balanço de adesões e de procura pelo crédito do trabalhador nesse primeiro dia. Olha que legal, hein? Já foram mais de 10 milhões de interessados e mais de 1.200 contratos fechados. Lucília Araújo volta com esses números. De acordo com o governo federal, até o início da tarde desta sexta-feira, foram feitas mais de 10 milhões de simulações via aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, com aproximadamente 1.200 contratos efetivados. A partir do dia 25 de abril, os bancos vão poder oferecer o crédito diretamente em suas plataformas digitais. O programa Crédito do Trabalhador permite acesso a empréstimos com juros reduzidos, com possibilidade de usar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia. O Ministério do Trabalho e Emprego alerta sobre o cuidado ao contratar. Empregados não podem comprometer mais de 35% do salário para pagar a prestação. De acordo com o governo federal, as novas regras também garantem que o trabalhador possa desistir da operação em até 7 dias, devolvendo o valor total recebido. E fica garantida também a portabilidade do consignado em caso de mudança de emprego. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A gente estava conversando aqui, a gente não sabe se é bom ou ruim, né? Porque 10 milhões de pessoas parece que é gente mais endividada por aí, né? Precisando de empréstimo para sair do sufoco. Mas olha, a ideia desse programa não é que você fique mais endividado. Pelo contrário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explica que com juros mais baixos é mais fácil evitar o superendividamento. Vamos ouvir. Hoje você tem cerca de 86 bilhões de reais emprestados a taxas exorbitantes no crédito pessoal. Você vai poder migrar deste empréstimo pessoal, você vai poder migrar para um consignado a taxas de aposentado ou servidor público. Então, na verdade, nós estamos inibindo o superendividamento, porque muitas vezes o superendividamento é uma decorrência do juro alto. E não do fato de que o cara tomou muito dinheiro. Porque o pouco dinheiro a juro alto se transforma num montante impagável.
Agora, se você dá condições para o trabalhador administrar a sua carteira, né, os créditos que ele está tomando, a um juro razoável, você impede o superendividamento. Exatamente esse é o objetivo da medida. Ainda hoje a gente traz para você uma entrevista com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre o novo programa Crédito do Trabalhador. Não sai daí. Agora, mudando de assunto, vamos falar de investimento em rodovias. A BR-262 em Minas Gerais vai receber 60 bilhões de reais para melhorias na infraestrutura. Quem tem os detalhes é ela, Lucília Araújo, de novo com a gente. O governo federal anunciou o início de uma nova fase de investimentos na BR-262 em Minas Gerais. De acordo com o Ministério dos Transportes, há previsão de melhorias imediatas entre Betim e Uberaba, conhecida como Rota do Zebu, onde vão ser realizadas obras de recuperação do pavimento, sinalização e segurança. A pasta afirma que a concessão prevê um investimento de 8 bilhões e 500 milhões de reais ao longo de 30 anos, o que deve gerar 64 mil empregos diretos e impulsionar a economia local. Ainda segundo o Ministério, as obras incluem duplicação de 44 quilômetros de asfalto, criação de 170 quilômetros de faixas adicionais, 17 passarelas e 100 pontos de ônibus. Além disso, a rodovia vai receber tecnologia 4G. De acordo com o governo, o projeto vai modernizar a infraestrutura e reduzir acidentes, além de beneficiar o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento da região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Um novo sistema facilita a negociação de dívidas com a União. José Carlos Andrade explica. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, lançou uma nova versão do SISPAR, sistema que permite a negociação de dívidas com a União, incluindo previdenciárias, Simples Nacional, demais débitos inscritos em dívida ativa da União e até créditos ainda não inscritos. Desenvolvida pelo SERPRO, a ferramenta exibe automaticamente as melhores opções de pagamento, possibilita comparações e simplifica o processo de adesão. Inicialmente disponível para pessoas físicas, o serviço vai ser ampliado para empresas em breve. Entre as melhorias, o sistema permite renegociar dívidas já parceladas sem necessidade de desistência prévia e aderir a mais de um acordo de forma simultânea. Para acessar, o contribuinte deve entrar no portal regularize.pgfn.gov.br, fazer login e selecionar a opção Negociar dívidas. A plataforma organiza os débitos por categoria e exibe todas as condições disponíveis. Após escolher a melhor proposta, a adesão pode ser concluída com um clique e o recibo é enviado automaticamente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E agora uma notícia que a gente sempre registra aqui quando acontece, que é o resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Dessa vez, 35 indígenas foram resgatados em condições degradantes em São Paulo. Claudimário Carvalho. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 35 trabalhadores indígenas submetidos a condições degradantes em Pedreira, no interior de São Paulo. Eles foram levados da aldeia Amambai, no Mato Grosso do Sul, com promessa de emprego registrado e alojamento adequado. Mas foram encontrados em uma casa superlotada, em estrutura mínima de higiene e alimentação. A fiscalização identificou que 28 trabalhadores estavam sem registro em carteira e sem direitos básicos. A operação contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União e da Polícia Federal. O empregador terá que pagar R$170 mil em verbas rescisórias e R$85 mil por danos morais. Os trabalhadores vão retornar à aldeia nesta sexta-feira. A fiscalização determinou a paralisação das atividades e reforçou a necessidade de denúncias pelo sistema IP, por meio do site ip.sit.trabalho.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília,
Claudimário Carvalho. E agora ouve só essa notícia satisfatória. Isso porque a gente vai falar de justiça. Ações judiciais da Advocacia Geral da União cobram mais de 25 milhões de reais de autores de feminicídio. O objetivo é recuperar valores pagos pelo INSS aos dependentes das vítimas e reforçar a responsabilização dos agressores. Lademir Filipim volta com mais detalhes. A Advocacia Geral da União, AGU, entrou com 100 ações judiciais para cobrar 25,2 milhões de reais de autores de feminicídio em todo o país. O valor corresponde aos gastos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com pensões por morte e outros benefícios pagos aos dependentes das vítimas. Os processos foram distribuídos em 13 estados e no Distrito Federal, com base em dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. A Procuradoria-Geral Federal, PGF, já cobra 6,8 milhões de reais em valores pagos e parcelas futuras. Em um dos casos, a PGF suspendeu o pagamento da pensão por morte a um homem que assassinou a esposa e tentou simular um suicídio. A AGU destaca que a medida busca responsabilizar financeiramente os criminosos, além de reforçar o caráter educativo e preventivo contra a violência de gênero. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Quando alguém perde ou troca de celular, ou pior, quando tem o aparelho furtado ou roubado, é sempre aquela dor de cabeça, né? Isso porque a gente hoje guarda a vida inteira no celular, é ou não é? Documentos, carteira digital, muita coisa importante. Mas agora, a nova Carteira de Identidade Nacional vai simplificar o processo de recuperação da conta gov.br em casos como esses. Vamos saber mais com Lademir Filipim. A nova Carteira de Identidade Nacional, sim, vai simplificar o processo de recuperação da conta gov.br em casos de perda ou troca de celular. A partir de agora, não é mais necessário abrir um chamado de atendimento na plataforma, caso a verificação em 2 etapas esteja ativada. Para acessar a conta, basta instalar o aplicativo gov.br, que pode ser baixado para dispositivos Android e Apple. Com o aplicativo atualizado, o cidadão deve ter em mãos a SIM e realizar o reconhecimento facial. Ao final do processo, um código de confirmação vai ser enviado para o e-mail cadastrado anteriormente. Caso o usuário não tenha acesso ao e-mail, o código pode ser enviado por SMS ao número de telefone registrado. Segundo o levantamento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 22 milhões de novas carteiras já foram emitidas em todo o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Cidades de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco vão poder retransmitir canais digitais de TV. Olha ele de volta, Lademir Filipim, com as informações. O Ministério das Comunicações autorizou 3 empresas a retransmitirem sinais de canais digitais de TV em 14 cidades localizadas nos estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. A Rádio Ribamar vai operar em Pernambuco, Maranhão e Ceará. A TV Pajuçara recebeu outorga para retransmissões em Alagoas. E a Televisão Cachoeira do Sul Limitada foi autorizada a retransmitir na Paraíba. A partir da publicação, as empresas que receberam a liberação devem obter a autorização junto à Agência Nacional de Telecomunicações e solicitar o licenciamento da estação dentro do prazo. O serviço tem a finalidade de retransmitir de forma simultânea ou não os sinais de estação geradora de televisão.
A ação permite que os sinais das estações geradoras sejam recebidos em locais onde não são alcançados diretamente ou em condições técnicas adequadas. As emissoras autorizadas a executar os serviços de RTV podem retransmitir os sinais oriundos de estações geradoras de TV comercial ou educativa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A aviação brasileira cresceu e bateu recorde em fevereiro. Estefânia Lima conta pra gente. O Ministério do Esporte abriu nesta segunda-feira uma consulta pública para debater a inclusão dos esportes eletrônicos, chamados de e-sports, na regulamentação das apostas esportivas. A consulta acontece por meio da plataforma Participa Mais Brasil e está disponível até o dia 5 de março. Qualquer pessoa pode participar. A ideia, de acordo com o Ministério, é criar um ambiente regulatório atualizado e alinhado às melhores práticas do setor, com maior transparência e ampla participação da sociedade. Os resultados da consulta pública vão definir se os e-sports entram na portaria número 125 de 2024. Essa portaria regulamenta os esportes e as entidades autorizadas para apostas de cota fixa em eventos esportivos reais. Os interessados podem enviar suas contribuições no site gov.br/Participa Mais Brasil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Entrou boi na linha aí. Estefânia falou de outra coisa, do esportes, né? E daqui a pouco a gente traz a matéria, então, sobre os recordes aí da aviação brasileira. E você? Vai. Vamos cantar. Olá, amiguinhos, vamos juntos brincar. Você, amiguinho, sabia que hoje, 21 de março, é o Dia Mundial da Infância? Quem criou a data foi o Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. O principal objetivo é promover uma reflexão sobre a defesa dos direitos das crianças em todos os aspectos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil, são consideradas crianças pessoas com até 12 anos de idade incompletos. Além disso, a norma determina que crianças e adolescentes devem ter seus direitos amplamente assegurados, assim como as oportunidades necessárias para o seu desenvolvimento. Então, viva todas as crianças do Brasil e do mundo! Uma dancinha. Vamos saber agora um pouquinho das ações do Ministério da Educação voltadas para as crianças, com José Carlos Andrade. O Ministério da Educação, MEC, celebra nesta sexta-feira, dia 21 de março, o Dia Internacional da Infância, com diversas políticas de acesso ao ensino e à aprendizagem para esse público que compreende crianças de 0 a 12 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Essa é uma etapa que marca o início da jornada educacional dos mais jovens e, por isso, conta com atividades que não só estimulam os estudos, mas também impactam o desempenho escolar futuro e a vida adulta, como atividade física, desenvolvimento motor, emocional e crítico, socialização e experimentação. A data foi definida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, com o objetivo de promover uma reflexão sobre a defesa dos direitos das crianças em todos os âmbitos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Como é que tá o tempo aí na sua cidade nesse segundo dia de outono? O verão já acabou. E quem fala com a gente sobre o tempo no fim de semana e nessa nova estação é a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Camila Fred, estreando aqui no Assunto Federal. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luciano e amigos da Rádio Gov. A previsão para esse final de semana, mantém previsão de chuvas intensas, principalmente para a região de Mato Piba, A interseção ali entre Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia. Ainda permanece a previsão de pancadas de chuva intensa para essa região, principalmente no período da tarde e noite. E se falar nas regiões, região norte, a gente permanece com pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. E as temperaturas devem ficar em torno de 33
26 graus a máxima e a mínima de 18 graus. No centro-oeste, pancadas de chuva principalmente no estado do Goiás, pegando o Distrito Federal, principalmente no período da tarde e noite, também podendo vir acompanhadas de rajadas de vento. A temperatura máxima prevista para essa região é de 35 graus e a mínima de 18 graus. A umidade relativa pode chegar a 30% nas regiões dos estados de Goiás. Então é importante que a população permaneça se hidratando, evitando exercícios ao ar livre durante o período da tarde. Para a região sudeste, principalmente os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro ficam em alerta para tempestades, para chuvas intensas, podendo gerar elevados acumulados pluviométricos, principalmente em Minas. A temperatura máxima prevista para o sudeste nesse final de semana é em torno de 38 graus. A região sul do país terá chuva a partir de sábado. Na sexta-feira, nós não tivemos registro de chuva na localidade, na região sul do país, porém, essas condições se alteram a partir de sábado, com pancadas de chuva isoladas, principalmente no Rio Grande do Sul. No domingo, aumentam as chances para chuva em todo o país, alcançando aí todos os estados da região sul do país. A temperatura máxima prevista é de 36 graus para essa localidade. O Nordeste permanece com chuvas principalmente no Maranhão, Piauí e leste da Bahia, e a temperatura máxima prevista para o Nordeste neste fim de semana é de 38 graus. De Brasília, Camila Frez. Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Monte Santo, na Bahia, Alvorada do Oeste, em Rondônia, e Campo Azul, em Minas Gerais, que completam mais um ano hoje. Abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade, eu estou vendo aqui. Aliás, antes, aquela coisa, quando tem curiosidade eu conto aqui, né? Monte Santo, na Bahia, tem duas curiosidades bem legais, ó. Monte Santo ficou conhecido na história do Brasil por ter sido o quartel-general do Exército durante a Guerra de Canudos, lá em 1897. Isso cai no Enem, hein? Vai estudar. Além disso, em 1784, no interior do município de Monte Santo, foi encontrada a Pedra do Bendengó. É o maior meteorito já encontrado em solo brasileiro. É lá de Monte Santo, na Bahia, viu, rei? Então tá legal. Vamos saber aqui do governo federal chegando lá em Monte Santo com 10 milhões e 200 mil reais para a produção agropecuária dos grandes produtores e 29 milhões em 3.200 contratos via Pronaf para o pequeno agricultor da agricultura familiar de Monte Santo, na Bahia. Vamos para Alvorada do Oeste. Lá tem IDH médio 0562. Lá também tem dinheiro para a agricultura em 62 milhões e 600 mil reais do governo federal para financiar a agroprodução e 47 milhões e 600 mil reais em 522 contratos via Pronaf para o pessoal da agricultura familiar. Campo Azul, em Minas Gerais, cidade bem pequenininha de Minas ali, tem quase 4 mil habitantes, não chega nem a 4 mil habitantes, hein? Lá tem 848 famílias que recebem o Bolsa Família, com uma média mensal de benefício de R$ 645 reais. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade, ajudando aí com recursos, infraestrutura e muito mais. É só acessar o Comunica BR, joga aí na internet Comunica BR, vai abrir a página, você coloca o nome do seu município e tem várias informações disponíveis para você lá, tá legal? E olha, ainda hoje aqui no nosso Assunto Federal, uma entrevista com o ministro Luiz Marinho sobre o crédito do trabalhador, que foi disponibilizado hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora pelo horário de Brasília, 4h24. Assunto Federal. Bom, agora a gente vai ouvir aquele boletim que a gente ficou devendo sobre o crescimento da aviação brasileira, que bateu recorde em fevereiro. Roda aí, Zé. A aviação civil brasileira registrou 9.560.000 passageiros em voos nacionais e internacionais em fevereiro deste ano. Esse é o segundo melhor resultado da história para o mês.
Os números fazem parte do relatório de demanda e oferta divulgado nesta quinta-feira pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo o relatório, o destaque foi ao mercado internacional. Pelo 10º mês seguido, houve recorde no transporte de passageiros para o exterior. Foram mais de 2.300.000 viajantes, um crescimento de 13,5% em relação a fevereiro do ano passado. Nos voos dentro do Brasil, 7.200.000 pessoas viajaram, um aumento de 7%. Esse foi o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos. A movimentação de cargas também cresceu. No Brasil foram quase 39.000 toneladas, alta de 5%. No mercado internacional, o volume subiu 3,6%, chegando a 67.500 toneladas. Para o governo, os números expressivos demonstram o compromisso em fortalecer a infraestrutura aeroportuária, garantindo um transporte aéreo seguro, eficiente e acessível para todos os brasileiros. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima. Vamos falar agora de gasolina. Você abastece quantas vezes? Por semana, por mês? Qual é o preço da gasolina aí na sua cidade? Pois é, foi comprovado que a adoção do E30, mistura de 30% do etanol anidro, à gasolina, pode reduzir em até 13 centavos o preço do litro do combustível na bomba. Esse é o tema do Conexão Energia de hoje. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A mistura de 30% de etanol à gasolina pode reduzir o preço do combustível em até 13 centavos por litro na bomba. O anúncio foi feito esta semana pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante a apresentação dos resultados dos testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que comprovaram a viabilidade técnica do novo combustível. A adoção do E30 não apenas reduz o custo da gasolina para o consumidor. A iniciativa também fortalece a economia e a segurança energética brasileira, criando a perspectiva de tornar o Brasil independente da importação de gasolina. Para Alexandre Silveira, o E30 traz mais um avanço na implementação da Lei Combustível do Futuro em busca pela descarbonização e a modernização da matriz energética brasileira. A adoção da nova mistura poderá reduzir em 1.700.000 toneladas a emissão de gases de efeito estufa por ano. Isso equivale à retirada de mais de 700.000 veículos das ruas anualmente. A transição do E27 para o E30 ainda impulsiona de maneira significativa a produção nacional de biocombustíveis, na medida em que 760 milhões de litros de gasolina deixarão de ser importados por ano. Segundo o ministro Alexandre Silveira, um resultado que significa um aumento de 1,5 bilhão de litros na demanda por etanol e um investimento estimado em 9 bilhões no setor. No E30, os números demonstram que nós já nos tornamos autossuficientes. A partir do E30, nós vamos ser exportadores de gasolina. Agora, outro ponto a se destacar, que está claro, é a emissão de CO2. Porque muitas vezes questionam como que a gente defende a transição energética e defende o petróleo. Por uma questão simples. O Brasil trabalha como nenhum outro país do mundo pela sustentabilidade, pela sua legislação altamente moderna e rígida, ambiental, e pelas políticas públicas do setor energético. Silveira afirmou que o E30 é seguro e com ele o Brasil deixará de ser refém do mercado internacional e da volatilidade dos preços externos. O preço da gasolina será determinado pela competitividade interna e não pelo preço de paridade de importação, declarou o ministro. Ao participar esta semana da abertura da 8ª Conferência Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que 2025 é, sem dúvida, o ano do setor elétrico no país.
O ministro falou sobre os avanços e o fortalecimento do setor elétrico e destacou a geração de energia renovável, especialmente as hidrelétricas, como fonte de novos projetos e geração de novos empregos e negócios em todo o país. O Conexão Energia fica por aqui. Maiores informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas, edição de Ana Lúcia Ferreira e suporte técnico na edição de áudio e som de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. E hoje é dia de Brasil contra Fake aqui no Assunto Federal. Fique atento, aposentados e pensionistas não precisam ir ao banco para fazer prova de vida. Roda aí, Zé. Brasil contra Fake. Não é verdade que os aposentados e pensionistas do INSS tenham que ir às agências do órgão para realizar a prova de vida. Desde 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social faz cruzamento de dados para comprovar que o beneficiário esteja vivo, como explica Alessandro Stefanuto, presidente do INSS. Olá, eu sou Alessandro Stefanuto, presidente do INSS. Estou aqui na Voz do Brasil para rapidinho falar de prova de vida com todos vocês que aqui nos escutam. Hoje a prova de vida no INSS é muito diferente do que já foi. A prova de vida do INSS hoje é feita pelo INSS. Nós que vamos até o TSE, os dados de outros órgãos governamentais para confirmar que você está vivo. Fazendo assim que você tenha segurança e não tenha trabalho em vir fazer a prova de vida. Continuamos fazendo isso e continuamos tendo sucesso nisso para que você, brasileiro, tenha tranquilidade. Portanto, se aparecer alguém aí falando que vai fazer prova de vida você na sua casa, é mentira. O INSS não está fazendo isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e sigamos trabalhando. Caso aposentados e pensionistas queiram fazer o recadastramento anual, podem utilizar o site do INSS ou o aplicativo Meu INSS, ou ainda se dirigir ao banco onde recebem o pagamento, mas não é obrigatório. A prova de vida é a comprovação de que o beneficiário do INSS ainda está vivo e que pode continuar recebendo seu benefício previdenciário. Este é um procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e, por isso, deve ocorrer periodicamente. Somente em caso de não localização do beneficiário na base de dados do governo é que será feita uma notificação sobre a necessidade de realização da prova de vida. E cuidado, o INSS não realiza prova de vida em domicílio. Se alguém aparecer na sua casa dizendo que é servidor do INSS e pedir documentos ou fotos, desconfie, não caia em golpe. Se isso acontecer com você, pode chamar a polícia. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Alô, ouvintes de Alagoas, ligados aqui no Assunto Federal, tem notícia para o seu estado aí, hein? Vão ser investidos 14 milhões de reais nas obras do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas. Esse foi um dos anúncios feitos pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Quem conta pra gente é Patrick Samartan, no Boletim MEC. Olá, eu sou Patrick Samartan e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC assinou nesta quinta-feira, 20 de março, ordem de serviço que autoriza obras no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas. Por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, o MEC investirá aproximadamente 14 milhões de reais na unidade de saúde. Desse montante, 9,3 milhões de reais são provenientes do novo PAC. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que enalteceu a importância do hospital para a região. E aqui nós estamos anunciando hoje não só ordem de serviço de obras importantes aqui no hospital, que vão melhorar a infraestrutura, e também anunciar também investimentos em outros campos. São novos institutos federais para Alagoas, são novos investimentos nas nossas universidades. É o compromisso nosso da recomposição orçamentária, que tem sido uma luta nossa diária. E parabenizar todo o corpo desse hospital,
todos os profissionais de saúde, pela excelência, pelo trabalho que realiza servindo e atendendo. Esse é um hospital 100% SUS. A unidade passará por total reestruturação da parte elétrica, o que permitirá não apenas o fortalecimento da infraestrutura do hospital, mas também um atendimento mais especializado para a população de Alagoas. Para saber mais sobre os investimentos do MEC na educação, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Falamos de investimento em Alagoas, também tem investimento no Ceará. Um pacote de mais de 66 milhões de reais deve beneficiar agricultores familiares do estado. Quem tem essas informações é Érica Braz, no Boletim do MDS. Uma série de investimentos e apoio técnico do governo federal, com foco na produção de alimentos e fortalecimento da agricultura familiar, foi anunciada nesta quinta-feira, 20 de março, em Fortaleza, no Ceará. Ao todo, vão ser aportados 66 milhões e 800 mil reais em segurança alimentar no Ceará. Os recursos vão ser destinados a iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, Fomento Rural e Cisternas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou o investimento no PAA Leite. São recursos para a compra de 4 milhões de litros de leite e nessa parceria do Programa de Aquisição de Alimentos, a gente compra dos pequenos produtores e ali esse leite é beneficiado e vai para o social. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, detalha este investimento, que vai alcançar 134 municípios cearenses. O Ministério está aportando quase 15 milhões para este programa do leite aqui no estado do Ceará, compra do leite da agricultura familiar e doação para as famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. É um fomento à cadeia do leite, à agricultura familiar, para que a cadeia possa ser fortalecida e para que nós possamos ter também esse produto disponível para quem mais precisa. Além disso, foram anunciados 1,5 milhão para execução do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra com doação simultânea, beneficiando agricultores e agricultoras familiares de 29 municípios cearenses. Já por meio do programa Fomento Rural, vão ser 11 milhões de reais para atender 2.400 famílias em 70 municípios do estado. O investimento produtivo inicial deve ajudar as famílias a se estruturarem e acessarem crédito rural. O pacote de investimentos fica completo com o aporte ao programa Cisternas. Foram anunciadas a construção de 674 cisternas de placa de 16 mil litros, com investimento superior a 6 milhões de reais. Outros 30 milhões de reais vão para a construção de 4 mil cisternas a serem construídas pelo interior do Ceará. Reportagem Érica Braz. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista. A gente volta a falar do novo crédito do trabalhador, o empréstimo consignado para quem tem carteira assinada, que começou a valer hoje. A jornalista Vanessa Leda conversou hoje com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no jornal Brasil em Dia. E esse é o Momento Entrevista de hoje. Vamos ouvir. Inicia hoje o crédito trabalhador. O presidente Lula assinou a medida provisória a semana passada. É um crédito que nós trabalhamos esses 2 anos e pouco de governo para buscar viabilizar, por orientação do presidente Lula, para criar alternativa de crédito aos trabalhadores da iniciativa privada. Veja, nós tínhamos o crédito consignado em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, os servidores públicos, e tinha uma pequena parcela dos trabalhadores privados, 3.800.000 trabalhadores, a partir que criamos lá no primeiro governo Lula do presidente 1, esse modelagem de crédito, mas tinha uma necessidade dos empregadores fazer contrato com instituição financeira, uma ou mais, e nem todas as empresas quiseram fazer. Então está limitado a 3.800.000 trabalhadores, dos mais de 47 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que tenham carteira assinada no Brasil. Quais trabalhadores? Trabalhador doméstico,
a trabalhadora doméstica, o trabalhador assalariado rural, mesmo que seja assalariado rural de pessoa física, do comércio, do serviço, da indústria, ou seja, todos os trabalhadores e trabalhadoras que tenha registro em carteira poderá acessar esse crédito para resolver a sua vida. Então, hoje nós estamos criando crédito para quem nunca teve. Ou o único crédito disponível que ele tinha era tomar emprestado do vizinho, que trabalhava mais como agiota, cobrando juros altíssimos, criando mais dificuldade que ajudando. Então, o que nós estamos lançando agora, de forma oficial, um crédito discutido a muitas mãos para propiciar que você possa ter um crédito mais barato. Você tem, por exemplo, um caso que a presidenta do Banco do Brasil trouxe no dia que o presidente assinou a medida provisória, que tem um exemplo de um trabalhador do comércio que pagava a prestação junto ao Banco do Brasil, as parcelas, valor de R$ 1.600. Com essa modelagem, com esse nível de garantia, do desconto em folha, caso de demissão, poder ver como que salda esse dívida, quais as garantias, a portabilidade para o próximo empregador, tudo isso é que cria condição de reduzir bastante os juros. E esse exemplo que a Tarciana, presidenta do Banco do Brasil, trouxe é um trabalhador que tem uma parcela junto ao Banco do Brasil de um empréstimo de R$ 1.600, com essa possibilidade vai reduzir para 830. Essa família ganhou uma folga na sua renda mensal de R$ 770. Então, esse é o preço do crédito que nós estamos propiciando a todos os trabalhadores assalariados do Brasil. Ministro, o programa começa hoje, mas ele tem etapas previstas aí para migração, portabilidade até junho. Qual o trabalho que o Ministério está fazendo para que o trabalhador entenda como que funciona esse cronograma, o que ele precisa fazer, quais são as melhores escolhas que ele precisa fazer, as escolhas mais vantajosas, ministro? Tem as etapas de migração dos contratos, a portabilidade, enfim, isso que vai demorar. A portabilidade são 120 dias. Essa portabilidade, o que significa? Vamos imaginar que você hoje, você foi na plataforma, já tem até agora, no dia de hoje, das 6 da manhã até agora, mais 3 milhões e 600 trabalhadores foram na plataforma para fazer a consulta para a eventual tomada de um empréstimo. O mecanismo é a tua carteira de trabalho digital. Se alguém não tiver, pega o seu celular, vai lá na lojinha, baixa o aplicativo da carteira de trabalho digital gratuitamente. Aí você vai entrar, abrir a plataforma, vai acessar a plataforma social e dizer que você necessita de empréstimo X. Você deseja consultar para um empréstimo X em quantas parcelas caberia, 36, 24, enfim. A partir disso, os bancos vão ter acesso a tuas informações. Quanto tempo você trabalha, qual é o teu salário, qual as informações do teu empregador. E cada banco, em 24 horas, poderá lhe oferecer uma proposta nas parcelas de quanto seria, para você saber quanto que ele está cobrando de juros. Nessa hora, a gente orienta: calma, cautela, serenidade, se precisar, conversa com a família e observa de todas as propostas feitas a você, qual é a menor taxa dos juros. Os bancos que estão concorrendo não sabem qual é a taxa que cada um ofereceu. Só você terá esse conhecimento, só você tem acesso à informação. Então você vai poder escolher o banco que ofereceu a menor taxa. Então isso está valendo a partir de hoje. O que vai valer a partir do dia 25? Que não é tão importante, que hoje você tem acesso à plataforma digital, a tua plataforma, está no essencial do Ministério do Trabalho e Emprego, e todos os bancos vão entrar lá e oferecer a você. A partir do dia 25 de abril, o banco poderá fazer direto no aplicativo dele. Portanto, eu acredito que o melhor para você é sempre acessar a plataforma do governo, a plataforma do E-Social, que aí todos os bancos vão te fazer a melhor proposta, vai ter o verdadeiro leilão para te oferecer a melhor proposta. Então isso é importante. 120 dias entra em vigor a possibilidade da portabilidade. O que é isso? Vamos imaginar que hoje você entrou e fez um contrato. Então, de 24 horas, amanhã os bancos devolveram. Na segunda-feira você entra na plataforma e fecha o contrato.
e 36 parcelas, valor X. Daqui 120 dias, um outro banco pode dizer a você, olha, você está pagando uma prestação X e eu lhe ofereço uma taxa menor. Vamos fazer a portabilidade para cá, faça a portabilidade para cá, que eu vou reduzir ainda mais a tua parcela. Isso é que vai valer a partir de 120 dias. Então, esse é um conjunto de informações importantes, né, para as fases que vão operando. No mais, está valendo a partir de hoje. Importantíssimo a gente lembrar isso, né, ministro? Que a carteira de trabalho digital é a porta de entrada para esse programa. A contratação é feita pelo celular, então é importante ter essa familiaridade com a tecnologia. Agora, ministro, o presidente Lula, ele tem dito aí que o objetivo não é endividar, né? É promover a inclusão produtiva. Agora, como que o Ministério do Trabalho vai monitorar se o crédito do trabalhador está, de fato, ajudando as pessoas ou está criando um novo tipo de endividamento, ministro? Olha, é importante que as pessoas tenham consciência. Então a gente pede aos sindicatos para abordar isso nos seus boletins de informação. A gente pede para os meios de comunicação criar um boletim semanal de educação financeira, alertar, chamar atenção. Que o crédito, se você souber usar, ele é a teu favor. Se você não souber usar, ele pode virar uma armadilha. É como o cartão de crédito. Quem usa bem o cartão de crédito, ele ajuda. Quem usa mal, ele acaba virando uma armadilha de endividamento. E o governo, o presidente Lula, não deseja que você se divide além da tua necessidade. Esse produto, vamos imaginar que você está pendurado no agiota, emprestou lá de alguém do bairro lá que te fez um empréstimo cobrando 150% ao ano, 10%, 12%, 20% ao mês. Isso é um juro criminoso. Você vai poder pegar um empréstimo por mês, no valor, sei lá, uma taxa de 3, em torno de 3, menos de 3 ao mês. Você vai poder reduzir muito. Então você pega esse empréstimo, vai lá e quita, o agiota quita o teu credor e você ganhou folga na tua renda, do teu pagamento. Você não poderá contratar um empréstimo que comprometa mais de 35% da tua folha. Então as parcelas têm que caber no máximo em 35% da tua remuneração para lhe proteger, para não ter alto endividamento. Agora, depende muito da tua consciência. Agora, se você toma um empréstimo lá junto ao banco, daqui no crédito trabalhador, compromete, vamos lá, a parcela de 35% do teu salário, mas você vai lá no agiota e toma outro empréstimo, o governo não está sabendo, não tem o que fazer. A gente tem que alertar, você tem que ter muita consciência disso, para não criar armadilha para você. Porque se você toma lá um crédito particular, sem garantia, sem um juro muito alto, depois você vai se arrepender. Então, esse é um crédito agora, quem está endividado, primeiro para trocar essa dívida, para você diminuir o tamanho desse problema que você tem mês a mês no dia do seu pagamento, você vai aliviar. E busque não endividar mais que isso. E o endividamento, o empréstimo, mesmo aqui, nesse empréstimo mais barato, esse custo mais barato, a gente sugere para você eliminar a dívida, ou se você precisa de um investimento, você tem necessidade lá, eu vou comprar um fogão. Se eu for na loja comprar um fogão, pagar o juro que a loja me cobra, seguramente vai ser muito mais caro do que o juro do crédito do trabalhador. Então você toma o crédito, vai lá e paga o fogão à vista. E a tua parcela vai ser menor que seria a parcela do financiamento do fogão, a geladeira, enfim. É para isso que esse crédito é criado. Eu tenho uma doença em família, tenho emergência. É para isso que esse crédito está criado, ou seja, para auxiliar você. Aí depende de você saber usar. Ministro, a estimativa aí é de que até 19 milhões de trabalhadores devem aderir a esse programa, uma movimentação de mais de 120 bilhões de reais para os próximos anos, ou seja, além do apoio ao trabalhador de forma individual, isso também vai movimentar a economia, né, ministro? Eu acho que vai ser para mais que isso. Acho que vai ser, porque é o seguinte, as domésticas nunca teve oportunidade de crédito, mas muitas domésticas têm necessidade do crédito. Só não tinha. A única possibilidade que tinha era emprestar dos amigos, às vezes com juros muito altos. Ou alguém da família que, empresta, você não precisa pagar juros. Não, também tem isso. Tem a solidariedade da família. Eventualmente tem a solidariedade do amigo. Não precisa pagar juros não, estou te arrumando aqui, te quer alugar por 30 dias, por 40 dias, por 2 meses e tal. Mas quando alguém empresta que ele cobra juros, o juro é muito alto.
essa trabalhadora doméstica, o trabalhador assalariado rural, vai poder ter acesso a esse crédito. Então tem muita gente que está totalmente fora. Não é só a migração de quem já está no sistema bancário com algum crédito e ele vai migrar para cá e vai movimentar nessa magnitude que estão falando. Portanto, eu acho que será muito maior que isso. Evidentemente que se movimenta a economia, mas a principal preocupação do presidente Lula é socorrer as famílias, é cuidar da nossa gente. E evidentemente que ao movimentar a economia, isso gera emprego, isso gera ocupação, isso gera riqueza. E nós queremos cada vez mais gerar mais emprego seguro para o nosso povo. Ministro, antes da gente terminar, além do site do Ministério do Trabalho e Emprego, tem outras fontes de informação para o trabalhador ir lá, buscar, tirar mais dúvidas antes de acessar esse crédito? Hoje você tem a tua plataforma, a tua ferramenta, a tua carteira de trabalho digital. Ali você pode ter todas as informações. É só pedir ali que você vai receber. Esse foi o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Para ouvir esse e outros conteúdos, você já sabe, é só acessar o portal radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Vamos lá, chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques de hoje. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano, boa tarde. Boa tarde também para os ouvintes da Rádio Gov. Então, Luciano, a gente vai ter também na Voz do Brasil de hoje uma entrevista com o ministro Luiz Marinho, que a gente acabou de ouvir aí, né? Ele vai estar ao vivo na Voz, né? Vai estar ao vivo mais tarde com a gente também, falando aí do crédito do trabalhador e respondendo diretamente as perguntas dos nossos ouvintes. Importante esclarecer tudinho. Já recebemos algumas dúvidas, ele vai tirar ao vivo no ar essas dúvidas. E a gente vai falar também, Luciano, da nova campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde começou hoje a distribuir 35 milhões de doses de vacina contra a gripe. Até o final desse mês, essas doses já vão ter chegado em todos os estados do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Na região norte do país, a campanha vai ser mais para frente um pouco por questões sazonais aí, exato, né? Pra gente tá começando o outono, né? Então, estamos virando de temporada para o inverno, né? Exatamente. Agora é a época que por aqui todo mundo começa a gripar, né? Começa a entrar nessa época. Pois é, a campanha de vacinação vai começar efetivamente a partir do dia 7 de abril. E aí é isso, tem aqueles grupos prioritários, a gente vai detalhar tudo isso na Voz do Brasil logo mais, mas a gente lembra que a campanha quase sempre é focada nos idosos, nas gestantes, nas crianças, para poder garantir aí que esse público, que é o público que costuma se complicar com a gripe, né? Sofrer mais, né? Exatamente. A outra coisa que a gente vai falar também é de meio ambiente, Luciano. Hoje é dia das florestas. Olha aí. Pois é, e a gente vai falar de um programa que o governo federal tem, que se chama Bolsa Verde, que é um incentivo para extrativistas, quilombolas, povos que vivem tradicionalmente nas matas desse país, para que eles trabalhem justamente pela preservação da mata. Esse benefício já chega a mais de 56 mil famílias atualmente, principalmente da região norte. E a gente vai detalhar, então, como é que funciona o Bolsa Verde, o que as famílias têm que fazer, assim, em contrapartida, né, para receber essa bolsa. E tudo isso a gente vai detalhar daqui a pouquinho na Voz do Brasil. Às 7 horas em todas as emissoras de rádio do país. Eu e você, Jazinho. Valeu, obrigado, Mari. Depois de tanta informação, vamos de música. Uma pausa nessa sexta-feira. É hora de saber o que toca na Esplanada. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. A gente atende hoje a um pedido raiz aí do presidente da Conab, Edgar Preto. Quer saber qual é? Roda aí, Zé Alves. Aqui é o Edgar Preto, eu sou presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Eu quero pedir a música Encantos da Natureza e oferecer para todos os agricultores e agricultoras do nosso país. A felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado.
berço adorado que me viu nascer. Venha o mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata, a imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua banhando lá no ribeirão. Muitos não importam com este luar, me lembra de olhar o luar na serra. Mas estes não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Esconde, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paiol. Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochada. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor, que nunca nos deixa faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. Esses foram Tião, Carreira e Pardinho, Encantos da Natureza. Momento Serviço. E segunda-feira continuam os pagamentos do Bolsa Família, dessa vez para os beneficiários com NIS, terminando em 5. Roda aí o Caixa Notícias de hoje, Zé. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 24, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 5. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Mais de 56 mil famílias rurais são beneficiadas pelo programa Bolsa Verde. Você vai saber das regras para receber o auxílio financeiro com Dilson Santa Fé. O programa Bolsa Verde do governo federal concede R$ 600 a cada 3 meses para famílias de áreas rurais que preservam a floresta e utilizam os recursos naturais de forma sustentável. Atualmente, 56,2 mil famílias recebem o benefício em 462 territórios, abrangendo 109 municípios de 10 estados. Além do auxílio financeiro, os beneficiários têm acesso a ações de assistência técnica, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva.
O programa atende moradores de unidades de conservação, assentamentos diferenciados da reforma agrária e territórios de povos tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas e quilombolas. Para participar, é necessário ser morador das áreas prioritárias do programa, estar inscrito no Cadastro Único para Benefícios Sociais, que é o CadÚnico, ter renda de até meio salário mínimo per capita e assinar o termo de adesão digital disponível no site do programa bolsaverde.mma.gov.br ou pelo aplicativo para os celulares nos sistemas Android e iOS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. E sextou no nosso assunto federal. Volto na segunda-feira, 4 da tarde, com mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de semana para você. Fica com a gente. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.